Boa noite, a paz do Senhor. Quantas vezes que foi só você e Deus e uma promessa. E hoje eu tenho certeza que vocês têm um testemunho para contar, para glorificar o nome do Senhor, levantar um altar para Deus em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Muitos seguidores novos. Eu falei, nossa, como tem bastante gente nova. Quem é novo aqui? Deixa o pessoal entrar em nome de Jesus. Me fala aqui quem é novo. Tem muito seguidor novo. Glória a Deus. Tassi, minha linda. Shalom. Aleluia. Glória. Santo é teu nome, Jesus. Quantas pessoas chegaram. Muitas pessoas novas. Deixar o pessoal entrar. Tem muita gente com dúvidas. Eu tô aqui, ó, com o celular das vendas. Quem responde esse celular, um dos suportes, queridos, é meu filho. O meu filho que responde, o outro é a Janaína, tá? Esse telefone tá aqui, tá cheio de mensagem. Que eu usei ele para colocar o louvor. Mas vocês têm paciência com meu filho, viu? Meu filho, ele não entende, tá, gente, de mundo espiritual. Quem tá comigo já sabe. Ele só faz as vendas, tá? Meu filho só faz as vendas. Ó, quanta gente nova. Deixa o pessoal entrar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu falei, eu vou começar a live tirando algumas dúvidas de muitos que já chegaram. Tem muitos aqui que já é do nosso ministério, muitos que também já fazem parte aqui, né? Já veio para somar. Tem muitas pessoas que vocês vão começar a se identificar nas lives, nos cultos, as carinhas, os nomes. Vou começar tirando as dúvidas dos seminários, vou deixar até salvo, tá? Para vocês depois assistir. Patrícia, já tá com saudade de você. Eu falei, cadê a Patrícia que não entrou? Patrícia é minha obreira preferida aqui, ó. Não posso falar preferida, senão eu vou ficar com ciúme. Janaína não fica com ciúme. É que a Patrícia responde um a um aqui no Instagram. Eu sempre coloco ela de moderadora. Janaína vai morrer do coração. Mas é brincadeira, viu? Deixa eu falar aqui com vocês dos seminários para tirar dúvidas. Quem vai fazer o seminário, queridos, aqui pela primeira vez, né? Pastora, pela primeira vez eu vou fazer o seminário, como é que funciona? Eu tô com muita dúvida. Esse seminário da cura interior vai ser o último do ano. Que depois vem essas festas, né, de final de ano, muitas pessoas viajam, muitas pessoas têm os compromissos, então a gente vai encerrar com chave de ouro de novo nesse seminário da cura interior, que é um dos mais procurados, é um dos mais cansativos, como eu falei, de ministrar, mas nós vamos voltar aqui, tá? Ó, meu povo já tá com ciúme, a Janaína já tá com carinha de choro, a Delvira, minha obreira também, vocês são todos amados. Tá brincando, é que a Paty sempre tá aqui, ela fala assim, pastor, eu tô aqui, ela fica respondendo, então é brincadeira, viu? Louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Então vamos lá. O que eu quero explicar para vocês? Os seminários, queridos, como que funciona? Eu aplico da mesma forma que eu participei quando eu aprendi desses seminários. É online, tá? 100% online. No começo, quando tinha poucas pessoas no ministério, nós abríamos para as perguntas. Quem aqui é do começo? Acho que a Daiane é do começo. Que nós abríamos para perguntas quando tinha 100 pessoas, 80. Então, no final, eu abria para as perguntas, eu respondia todas as perguntas. Mas conforme a demanda foi aumentando, muita gente chegou no ministério, agora não tem como mais abrir para as dúvidas. Por quê? Porque mais de 200, 300 pessoas em cada seminário. Então, não tem condições. O que nós fazemos? Você vai receber um mapeamento, tá? Você vai receber um mapeamento, você vai receber a apostila em PDF. O mapeamento, queridos, é uma autoanálise pessoal para você entender. No mapeamento, você vai responder, o próprio Deus vai te lembrar de coisas, porque são mapeamentos bem profundos. Então, o próprio Deus vai te lembrar de coisas do seu passado, da onde você não consegue mais acessar, porque a nossa mente faz nós esquecermos de muitas coisas.
Mas conforme você vai lendo as perguntas, você vai vendo que o próprio Deus vai te levando em lugares da sua vida e você vai colocar para fora, tá? Você vai responder e automaticamente a libertação ou ela é verbalizada ou ela é escrita. E quando você escreve, você já tirou 50% das mãos do inimigo, aonde estava aprisionada. No final, queridos, depois que eu te passar todo o conhecimento, você vai começar a entender as suas dores, entender porque a sua criança ainda está ferida, que muitas pessoas têm crianças feridas em adultos frustrados. E aí, consequentemente, no final, você mesmo vai identificar, não vai precisar de ninguém, querido, tá ali olhando a sua vida, olhando os seus problemas. Quando nós falamos libertação em alto nível, é sobre isso. É sobre você mesmo identificar os seus problemas e começar a tirar ele da sua vida, tá? E aí eu vou passar todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu estudo, tudo que Deus me dá, tá? Eu vou colocar, deixa eu fixar o comentário da Jana aqui, para quem tiver alguma dúvida, chama a Janaína, tá? Ela é obreira do ministério, pode chamar nesse telefone, ele é tanto de suporte de vendas quanto para tirar alguma dúvida. Então, no final dos seminários, nós vamos fazer uma oração de quebra, de cancelamento. Eu mando para vocês que é uma oração que eu mesma escrevi, ela tá escrita, tá? Mas eu mando para vocês e aí vocês vão ter. Lembrando, essa oração escrita é o final, porque o que te liberta é Jesus Cristo e o conhecimento que eu vou passar. Não adianta você só ficar orando uma pauta de oração que não vai te libertar, queridos. Entenda isso. Eu tenho vários livros aqui que eu comprei de orações para me ter um entendimento que não me libertou. Eu lia, parecendo um mantra, para você entender um mantra. Eu ficava lendo e nada fazia efeito. Então, quando eu entendi que o que acelerava a minha vida era eu aprender sobre o mundo espiritual, sobre as dores, sobre as frustrações, como eu falei, cada seminário é uma pauta específica. Então, esse da cura interior, nós vamos falar sobre dores, frustrações, a sua criança que pode estar machucada ainda, liberar o perdão, falar de algumas áreas que estão aprisionadas, tá? Quem já fez sabe que é um divisor de águas. Eu tenho aqui a Delvira, que hoje ela está comigo no ministério, é minha obreira, e ela chegou e ela estava numa cadeira de rodas, aprisionada pelas dores da alma. E ela relata que depois do seminário ela começou a andar, ela saiu da cadeira de rodas. Claro que ela ainda tem algumas limitações, mas o que curou ela? Jesus Cristo, ponto, a gente não se discute. Só que foi as dores que foram tratadas. Liberou perdão, entendeu onde estava aprisionada, saiu dos rótulos, tá? Porque muitas vezes os rótulos te aprisionam. Nem todo mundo tem força para ler as escrituras e ser curada só de ler a Bíblia. Tem pessoas que precisam de uma pessoa que já está ativada no espiritual e lançar uma palavra sobre a sua vida e dizer seja curada e a pessoa recebe a cura. Então, cada pessoa tem um odre, cada pessoa tem um tempo na presença de Deus. Então, nós tentamos, em nome de Jesus, passar o máximo que eu posso, tá? Para você ser liberta. Lembrando também, tem bastante conteúdo no YouTube, tá? Se você acessar meu canal, tem os cultos que ficam gravados, são poderosos. Tem lá várias lives que nós subimos, então tudo que você puder aprender, nem todo mundo consegue fazer um seminário, mas consegue participar das lives e dos cultos. Eu quero te incentivar a estudar. O que vai te libertar é o estudo. Uma vez entrou na minha mente e fez sentido. Deus falou, eu preciso que você quebre a procrastinação espiritual. E no dia que eu entendi que eu precisava me levantar nas cortes celestiais e na terra, que não seria, tá? Pessoas que iriam segurar a minha mão, seria eu mesmo, com a minha força e Deus me ajudando, eu consegui romper. Então, tudo que você puder aprender, aprenda, que você vai ver que o conhecimento ninguém te rouba. Uma vez que você aprende, você não fica mais estacionada, você não é marionete. Então, em nome de Jesus, se você puder, não só comigo, tá, queridos? Por favor, tem várias pessoas que você sabe que tem base bíblica, que tem fundamento, e aí você vai ver que você pode sim estudar, tá bom? Glória a Deus, aleluia.
tá? E aí, como eu falei, tem muita gente perguntando, pastora, e o financeiro? Pastora, a senhora vai voltar no trono de Lilith? Sempre eu volto, queridos, tá? Sempre. Por quê? Sempre chega gente nova. Então, como eu tenho esse hábito de não deixar gravados, porque eu gosto de ter essa interação, eu gosto de estar aqui falando, ensinando, é um dom que sempre eu estou lapidando de mestre, então eu não gosto de deixar gravado. Seria melhor? Claro que seria. Se eu gravasse, como eu falei, e deixasse lá, eu venderia muito, muito, muito mais. Mas o intuito é ter essa interação, é sempre estar ali com vocês que são pessoas novas, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer ele sempre voltando nos seminários. Eu gosto e me faz bem, tá? Até Deus falar que é uma nova etapa, e aí eu posso deixar gravado, mas ainda para mim, não, Deus não deu esse alvará. Por isso que nós fazemos aqui, em nome de Jesus, tudo do jeito que Deus manda, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Pergunta aí pra gente entrar no tema. Poderoso tema de hoje, tá? Ó, tem muitas pessoas que perguntaram assim, pastora, eu quero ser membra, né? Eu quero ser membra do seu ministério. Vamos recapitular para você entender. Se você já tem a sua igreja, se você já tem o seu pastor e você, né, talvez não tenha essa comida sólida, mas você se identificou com o nosso ministério, queridos, eu não quero te tirar do seu ministério, esse não é o foco, tá? O foco é você aprender. Não saia de um ministério para ir para outro por emoção, por favor. Você tem o seu pastor, sua cobertura espiritual, talvez só não tinha algo para te dar e você está buscando conhecimento que você pode estar levando para sua igreja, tá? Agora sim, um ministério online não tem contato físico para vocês entenderem. O ministério online é isso aqui que você está vendo. É uma live, é um culto. As pessoas que são membros, que nem muita gente falou assim, pastora, me põe no grupo. Me coloca no seu grupo. O grupo, queridos, quando nós falamos, são o grupo dos seminários. Porque o grupo do ministério é o Telegram, que está aberto para todos vocês participarem. Tá? Vocês vão ver que lá tem os visitantes, tem os membros, tem as obreiras. Então, nós tentamos o máximo que nós conseguimos te ajudar. Lembrando, não temos ministério físico, só online, tá? E quem quer entrar para o ministério vai precisar ter essa estrutura de entender que é um ministério online, que não tem esse contato e que hoje eu não consigo, queridos, pela quantidade de pessoas, parar e ministrar um a um, como antigamente, tá? Antigamente era poucas pessoas, então eu ministrava um a um. Eu tinha esse tempo, hoje eu já não consigo mais por conta de muitas pessoas que chegaram e eu preciso estudar, eu tenho família, eu tenho aqui e ali, você sabe que eu sou um ser humano de carne e osso, então eu preciso de pessoas para me ajudar. E eu estou levantando pessoas dentro do ministério para ajudar quem precisa de ajuda, quem precisa de uma oração. Lembrando, como eu já falei, você que vai arrumar sua bagunça. Aqui não vai ter ninguém para arrumar sua bagunça. Então, nós vamos te dar um caminho, você vai se posicionar, você vai se levantar espiritualmente, vai orar, vai jejuar e vai estudar para você também se erguer no mundo espiritual. Que não faz sentido você vir para o meu ministério e continuar sentada no banco. Você vai vir para o meu ministério para ser uma obreira, para trabalhar em alguma área, para ajudar uma pessoa, para ser ativada em alguma coisa. Como eu tenho o projeto de abrir células online, né? Aonde for meus membros, pastor, eu moro aqui em Salvador. Ótimo, vamos abrir uma célula e pode ser online, você vai fazer um grupo de pessoas, nós vamos ativar essas pessoas. Esses são projetos que estão no meu coração, tá? Sobre a vigília, lembrando, eu quero abrir mais uma vigília, agora eu só tô vendo a data, por quê? Dia 20, Janaína tem um compromisso, e aí dia 20 vai ficar meio apertado, eu queria fazer a vigília dia 20, que é no sábado, e a gente ia da meia-noite até as 7 da manhã. A outra vigília foi das 7 às 7 da manhã. Quem estava aqui lembra, né? Foi muito puxado. Por quê, queridos? Muitas pessoas trabalham, não conseguiam participar. E aí o que acontece? Foi muito tempo sentada, não vou mentir não. As minhas costas queimou muito. Foi muito tempo ali sentada. E aí eu falei, não, o próximo vai ser da meia-noite às 6 ou às 7. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos dar oportunidade para novas pessoas ministrar.
tá? Como eu falei, eu quero ativar todo mundo que chegou no ministério. Então, eu quero dar oportunidade. Agora, vou trazer alguns homens. É o Ayrton, que já é do nosso ministério, que é dos Estados Unidos. Já falei com ele vai trazer uma palavra. Tem o pastor Michel também, que não é do meu ministério, mas é um amigo muito querido, que sempre está comigo nas lives, nos cultos. O noivo da Janaína também vai trazer uma palavra. Então nós estamos querendo trazer novas pessoas que não pregou na vigília passada, tá? Quero em nome de Jesus que você traga seu testemunho, vamos edificar outras pessoas. Então eu coloquei lá no Telegram, para você que é novo, chama a Flavinha, fala, eu quero também participar, quero trazer uma palavra, eu quero contar um testemunho, vamos levantar, né, mais um povo. Então eu só vou ver se eu consigo fazer a vigília no dia 13, tá? Acho que é dia 13, eu vou olhar exatamente, mas aí eu aviso vocês, tá bom? Vai dar tudo certo. Vamos levantar mais um altar para Deus antes de acabar esse final de ano, em nome de Jesus, tá? Depois eu vou colocar o Telegram lá nos meus stories de novo. Eu sempre deixo nos stories. Ayrton, meu amigo, falei de você, Shalom, meu amigo querido. Então, eu vou deixar lá nos stories aqui do Instagram, tá? Quando acabar, eu vou colocar o link Telegram, vou deixar o acesso, você clica e você vai cair direto, tá bom? Que aqui eu não sei se eu consigo colocar. E aí, agora, dúvidas encerradas. Vou deixar salva a live, depois você assiste novamente, quem entrou depois, tá? Que tá com dúvidas dos seminários. Vamos começar agora, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, coloca a base bíblica para mim, por favor. Eclesiastes 3:1. Glória a Deus. Eu não pago aluguel, Adevira? Glória, eu falei de você aqui, viu? Coisa linda o testemunho dela. Sandra, minha amada, Shalom. Quem é novo aqui, vocês vão começar a interagir com os membros do ministério. Vocês vão ver que coisa mais linda. Rebeca, minha amada, Shalom. Glória a Deus. Eclesiastes 3:1. Vamos falar dos tempos de Deus, tá? Vamos falar dos tempos de Deus e eu vou dar uma ênfase dentro do Kairos, que eu quero acelerar a sua vida espiritual em nome de Jesus, tá bom? Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo há um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para você entender, nós somos corpo, alma e espírito, nós temos 3 compartimentos espirituais. Então, por nós termos 3 compartimentos espirituais, você também tem 3 relógios aí dentro, tá? Você tem o Cronos, que é o tempo do seu corpo físico. Isso daqui que eu tô te ensinando é o começo da libertação, tá? É o que eu não sabia, que ninguém me ensinava e eu tô trazendo agora para você que é novo aqui. O Cronos tá atrelado no físico, para você entender, no corpo. Depois você vai ter o Kairos, que é o tempo da sua alma, é onde você vai acelerar as promessas de Deus. E o Aion, que é o tempo da eternidade. Quando nós falamos eterno, é um tempo Aion, um tempo de Deus, é o tempo do seu espírito, tá? Quem é novo aqui, vou te dar uma aula rápida. Corpo, alma e espírito. O seu espírito é um pedacinho do fragmento do DNA de Deus dentro de você. Quando o Espírito Santo entra para morar dentro de você, ele vai morar dentro do Espírito, porque o Espírito não peca, o seu Espírito ele é eterno e ali vai ficar o Espírito Santo, porque ele não pode morar na alma, porque a alma peca, a alma é o agrupamento dos demônios, então não pode, ele tem que ficar no compartimento do Espírito, que é o tempo eterno de Deus. Tá? Então, o Espírito é um fragmento do DNA do seu Pai Celestial que está aí dentro. E agora você vai entender muita coisa. Por que muitas vezes, eu vou falar agora, você vai entender. Muitas pessoas falam assim, eu já tive um déjà vu. Não é assim que eles falam? Eu tive um déjà vu, parece que eu já passei nesse lugar, parece que eu já vi essa pessoa, eu tô tendo uma impressão. E eu quero te desconstruir hoje. Nós cristãos não vivemos de impressão nem de coincidência. O seu espírito é um fragmento de Deus. Por ele ser eterno, ele já vivenciou tudo que você vai viver aqui na Terra. E quando você passar por algum lugar e você pensar que é uma impressão, você tenha certeza
que é Deus, que ele já está te dando códigos, que o seu espírito já viveu. O seu espírito sabe de tudo, porque Deus, ele é eterno, então ele sabe de tudo que você ia viver aqui na terra. Então você não tem déjà vu, você não tem impressão. Nós cristãos temos o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade. Nunca trate, queridos, o Espírito Santo como uma voz. Como eu já escutei muitos crentes falando, uma voz falou no meu ouvido. Não, queridos, nunca fale assim que o Espírito Santo se entristece. Ele é uma pessoa que está dentro do seu espírito e ele se comunica o tempo todo com você. Então você precisa ter certeza que o Espírito Santo está falando com você. Porque se você falar uma voz, você vai ver que você vai entristecer ele, tá? Por que tem vezes que as pessoas falam assim, faz tempo que Deus não fala comigo? Eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, e você vai entender que talvez o Espírito Santo está triste da forma que você falou com ele, como você se relacionou, porque ele é uma pessoa. Então você precisa ter esse entendimento. Não vivemos de coincidência, não vivemos de que eu acho, sempre nós temos certeza. Você precisa ter essa certeza porque você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, e o Espírito Santo de Deus está dentro de você e ele governa a sua vida. Quando entra dúvida, sempre é Satanás. Se você for falar algo e você ter medo, ter dúvida, repense, porque pode ser uma seta, um dardo inflamado que trouxe uma dúvida, que gerou algo no seu espírito, na sua alma. Então você se analise para você não falar que é Deus e muitas vezes não é. Por isso que nós temos que ter esse cuidado. Eu tenho muito cuidado com profecia. Só dou uma profecia para alguém se tiver base bíblica. Você não vai ver a pastora Thalita falando algo, Deus manda te dizer assim, assim, sem a base bíblica, porque eu acredito que Deus, ele tem ordem e ele entende de princípios, que foi ele que estabeleceu o mundo espiritual. Então, para eu lançar uma profecia, eu preciso lançar a palavra para se cumprir, tá? É dessa forma que eu acredito em profecia, amém? Se outra pessoa trabalha de outra forma, Deus usa de outra forma, eu estou dizendo algo pessoal meu. Eu gosto de falar a base bíblica e entregar a profecia, tá? Então, vamos lá. A moeda mais valiosa na terra, queridos, é seu tempo, tá? Seu tempo é a moeda mais valiosa. Todos nós temos 24 horas. Eu tenho e você tem. E eu sempre digo para quem está comigo, por que que eu consigo estudar muito e você não? Por que que eu consigo orar muito e você não? Isso aqui é para despertar você para o mundo espiritual. Porque Deus, ele deu o tempo exato e cronológico para mim e para você igual. Mas ele olha para mim e para você diferente quando ele vê a prioridade que está na sua vida. Tem pessoas que a prioridade hoje é arrumar uma casa, como Marta. É pessoas que a prioridade é ficar o tempo todo rolando, né, o celular, vendo fofoca. É pessoas que estão o tempo todo aqui e ali, vendo a vida de alguém que não vai te acrescentar em nada. Tem muitas pessoas que ficam olhando a vida do outro, estacionada. Por quê? Porque tá frustrada porque o outro comprou uma casa e você não comprou. O outro tá num carro bom e você não tá. Aí começa a falar, mas o outro já prosperou e eu não. Eu sou muito mais cristã que ele, não. Queridos, a Bíblia é clara. Deus, ele vai prosperar o ímpio e o crente. É ponto. Independente se a pessoa tá agindo certo ou não, quando a pessoa corre atrás, a pessoa não é preguiçosa. E Deus diz que abençoa. Não quer dizer que Deus está se agradando da forma que ele está ganhando dinheiro. Preste atenção. Então, muitas vezes as pessoas estão colocando energia onde não é para colocar. E eu digo com propriedade, quando você coloca toda a sua energia em estudos, você vai ver que você vai começar a ter essa vontade de estudar. O seu espírito precisa de comida. O seu espírito precisa de estudar, de palavra, de todo dia um pouquinho. Então você vai ver que tem muitas pessoas que estavam mortas. Outro tempo chegou no ministério morto, não consigo estudar, não tenho vontade. Tudo que eu pego aqui a Bíblia eu não consigo entender. Por quê? Porque o espírito estava dormindo. E agora você chegou aqui para a honra e glória do Senhor, e esse avivamento que eu carrego transferiu para você, e você está com sede de ser liberta, você está com sede de aprender a palavra. Então, por quê? Porque seu espírito precisa comer. Igual você come, toma banho, escova dente, seu espírito todo dia precisa ser alimentado. Então, em nome de Jesus, não deixa morrer essa vontade. Se você der uma comida contaminada para o seu espírito, você vai ver que ele vai vomitar. E eu vou te dizer como é que funciona. É quando muitas vezes eu sentei em lugares que não tinham unção e eu saía pior do que eu entrei.
eu saía pesada, eu saía sem entender a palavra, eu voltava sem vontade de orar. Por quê? Porque o ambiente era carregado, não tinha unção e provavelmente a igreja não era liberta. Então eu comecei a ter esse entendimento. E eu comecei a ser liberta, como eu falei para vocês, dentro de 4 paredes na minha casa. Era eu no meu quarto estudando 24 horas por dia, o tempo que eu pudesse eu estava estudando. Chegou um tempo no começo que eu jejuava todos os dias, eu orava todos os dias na madrugada. Por quê? Porque eu precisava esticar o odre. E eu entendi que eu tinha que ser muito radical. E a forma que eu podia chamar a atenção de Deus para mim era sendo radical. Então, o que eu fiz? Eu matei muito a minha carne. Eu tinha que todo dia, 2h45, 3 horas, despertar, estudar, orar. O meu devocional era na madrugada e isso me acelerou muito. Começou a me acelerar muito. Quantas vezes o meu marido virou para mim, queridos, e falou assim: de novo você vai orar na madrugada? Quantas vezes ele falou assim: você vai ficar doente todo dia de madrugada, faz o mesmo efeito de tarde. Eu falei: a oração faz o mesmo efeito, mas a renúncia... Você não tem ideia de como Deus se agrada de uma pessoa que acorda de madrugada. Porque é o horário mais pesado do ser humano acordar é a madrugada. Porque depois você vai ver que você perde o sono. Você fica cansada. Aí você não consegue dormir, que você fica pensando milhões de coisas. Quando vê amanhecer o dia, você tem que trabalhar, você tem que fazer algo e você não dormiu o suficiente. Então eu matava a minha carne. Todo dia eu tinha esse compromisso, fora os votos, fora as renúncias. Isso aqui eu quero te ativar para você fazer. Tudo que você fizer de muito para Deus, Ele vai fazer muito para você. No tempo dele, na hora dele, como eu falei, nosso processo na Terra é acelerar o Kairos. Você precisa acelerar esse Kairos e a gente vai aprender um pouquinho, tá? Então, sua moeda é o tempo mais valioso. Hoje eu olho para a minha vida e eu penso, eu tenho 38 anos, eu falo: Senhor, se com 20 anos de idade eu tivesse esse conhecimento, como que não estaria meu ministério? Senhor, com 20 anos de idade, se eu tivesse esse conhecimento, quantas portas eu não teria aberto para Satanás aprisionar minha vida e eu já estaria espiritualmente tão evoluída. Então, hoje eu entendo que eu perdi muito tempo com as coisas do mundo, com as coisas que não acrescentavam nada. Mas, como eu disse, Deus tem um tempo oportuno para cada pessoa e Deus não está limitado na sua idade nem na minha, porque Deus, ele é eterno. Então, para ele fazer na minha vida em um dia, o que eu demoraria correndo, né, na minha pequena força, 10 anos, para Deus é muito rápido. Então, hoje eu não fico mais limitada. Eu sei que eu não posso perder tempo, que a minha moeda aqui é o tempo e eu vou envelhecer. Você sabe que o seu corpo envelhece, você fica mais cansada, as doenças chegam porque nós somos um corpo. Então, não deixa para a última hora. Faça agora, já, para Deus, para Ele se agradar de você, tá? Então aqui, ó. Deus, queridos, Ele vive dentro do tempo e fora do tempo. Deus, ele não está só atrelado no tempo físico. Ele vive no físico e fora do físico, tá? Você entendeu que você é corpo, alma e espírito? O Cronos é o tempo natural, é o mediador, o linear e o sequencial. Então, você entende que o Cronos simboliza os 365 dias, tá? Lá em Eclesiastes diz: tudo tem um tempo determinado, que é um tempo aqui na Terra. O Cronos representa o tempo cronológico, que são anos, dias, horas, meses, tá? A nossa Bíblia, ela é contada no Cronos, mas ela abre várias janelas de Kairos, que são as oportunidades de Deus. Quando Deus te dá uma oportunidade, você tem que abraçar ela. E você vai ter que entender quando é uma janela de Kairos, porque tem pessoas que Deus abriu a janela, mas passou batido e nem agradeceu a Deus, e ainda está murmurando porque está esperando algo, e Deus falou: eu já abri uma janela lá atrás. Você que não estava sensível espiritual, para ativar mais janelas para você. Então, tome muito cuidado quando Deus abrir uma janela e você achar que aquilo não é Deus. Você achar que aquilo ali é uma coisa fútil. Não. Nós, cristãos, temos sensibilidade e as oportunidades nós não desperdiçamos ela, tá? Vamos ver aqui, ó. O relacionamento com o seu corpo. Nós estamos presos num relógio, você já entendeu? Nós estamos aprisionados num relógio que é o tempo. O seu corpo está sujeito porque ele envelhece e vive dentro da realidade desse tempo limitado.
Um exemplo, Moisés passou o quê? 40 anos no deserto antes de entrar no tempo do propósito. Então, ele atrasou o Cronos. Tem pessoas que estão atrasando o Cronos e o Kairos. Por quê? Porque está o tempo todo reclamando, murmurando. Nada tá bom, não consigo, não prospera. E as palavras têm peso no mundo espiritual. Então, tem pessoas que estão bloqueando as janelas de Kairos de acontecer na sua vida, tá? Deixa eu ver aqui. Moisés, como eu disse, ele atrasou o Cronos pela desobediência, murmuração, atrasou a promessa de chegar até Canaã. E por ele ter ficado irado, ele ainda fez o quê? O que aconteceu? Ele ficou para fora, não foi? Deus falou, você só vai ver a promessa, você não vai acessar ela. Então, nós temos que ter muito cuidado até nessa área, né? De rebeldia, de ira, de fazer algo ali quando Deus te dá uma ordem e você sair da rota de Deus, como Jonas, que Deus dá uma ordem, ele muda a rota e bloqueia todo o processo, né? Traz problema até para a família, uma pessoa que está fora da vontade de Deus. O Kairos é quando você... Não, Kairos ainda eu vou entrar. Vamos continuar no Cronos. Então, você entendeu aqui que nós estamos aprisionados num relógio e esse relógio trabalha contra você. Esse relógio do Kairos, do Cronos, o tempo todo vai trabalhar contra. Você vai ver que você acorda quando você pensa que não, é meio-dia. Já passou o horário. Quando você vê, já é 5. De 5 já é 7, porque o tempo está se abreviando. A volta de Jesus está muito rápido. Tá para acontecer. A qualquer momento nós vamos ser arrebatados. E o relógio está sendo abreviado, tá? Então você vai ver que você olha o dia, já passou. É um mês acelerado. Já chegou o final do ano, já vamos para outro ano. Então assim, você vai começar a perceber que o Cronos está se abreviando. Então, nós precisamos, como eu falei, acelerar os Kairos de Deus para nossas vidas, tá? Aí, quando você vai entrar agora, ó, no Kairos, aqui o Kairos, para você entender, é o tempo oportuno de Deus. O que é o tempo oportuno? É a decisão de Deus para a tua vida, tá? É quando você tá orando para alguma coisa. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo assim para você entender. Eu tô orando, pedindo para Deus, eu tô trabalhando, eu tô juntando meu dinheiro, eu tô falando, Senhor, abre uma oportunidade para eu comprar minha casa. Senhor, eu tô buscando, eu tô juntando. Abre um aceleramento no mundo espiritual. E aí aparece uma oportunidade da noite pro dia de você comprar a sua casa. E aí você não pode achar que isso é coincidência, você tem que agradecer e falar assim, Senhor, obrigado pela janela de Kairos, eu acessei ela agora. E como que nós acessamos? Com constância, com renúncia, com posicionamento. Então, Deus ele começa a abrir essas janelas ao longo da sua vida. Cada uma do jeito que Deus quer fazer. Como eu falei, eu não posso dizer que a sua vai ser igual à minha, porque eu tenho uma história e você tem outra. Tá? Mas que ele vai abrir, vai, porque ele não é homem para que minta nem que se arrependa. Então, uma vez que você acessa o coração de Deus, uma vez que você é amiga de Deus, que você é filha, eu já falei, você tem direito, herança espiritual, e Deus tem prazer de acelerar o Kairos para sua vida, tá? O Kairos é quando você entra numa janela de aceleramento de Deus para sua vida. Efésios 5,16, tá? Efésios 5,16 diz assim, ó. Remindo o tempo, esse remindo o tempo aqui é Kairos, porque os dias são maus, tá? Então, é um momento específico e estratégico em que Deus vai intervir pela sua vida. Não é sobre quantidade de tempo, mas qualidade e oportunidade, tá? Entenda isso. Qualidade e oportunidade. Eu vou dizer algo aqui que não está no texto, no estudo, mas você vai entender. Eu sou demonologista e eu estudo a área das bruxas, dos satanistas, das partes mais pesadas. Quando eles entram nessa janela de aceleramento para o lado ruim, eles também criam janelas de oportunidade. Só que do lado de satanistas, eles pedem dinheiro, pedem oferendas, né? Nada Satanás dá de graça. Mas para você entender como ele copia tudo de Deus, Deus ele não pede dinheiro para você. Deus não pede nada, Deus pede obediência. Tudo que você faz para Deus não requer dinheiro. Eu sempre vou bater isso nessa tecla. Dinheiro engorda o ser humano. É claro que se Deus falar com você no seu particular sobre um voto de dinheiro, algo que Deus falou com você,
Foi um particular. Mas eu acredito que Deus ele recebe muito mais a renúncia de jejum, de sacrifício, de matar sua carne do que muitas vezes o dinheiro. Isso daqui quem está comigo já entendeu, tá? Então, do lado dos satanistas, eles pedem dinheiro e eles abrem oportunidades do lado ruim, para você entender. Só que tem que descer os despachos dentro da fase da lua, dentro das velas que eles pedem para acender. Aí tem os mantras para determinados tronos, para determinadas entidades. Então é de uma outra forma, tá? Mas do nosso Deus, ele não te pede nada. Ele te dá tudo de graça. Só precisa de você ter obediência, tá? Em nome de Jesus. E aí, vamos lá, ó. Revelação espiritual sobre o Kairos, para você entender. O Kairos de Deus pode mudar o rumo da sua história. Com certeza ele muda o rumo da sua história. Muitas vezes, ao longo de alguns períodos no Cronos, Deus prepara essas janelas de Kairos. E eu vou dizer algo aqui para você entender. Um exemplo na Bíblia. Esther, ela fez o quê? Entendeu que havia sido colocada naquele tempo para salvar o povo. Está em Esther 4:14. Então, ela jejuou 3 dias. Ela foi abrir um aceleramento no mundo espiritual. Ela abriu uma janela de Kairos, que muita coisa mudou com esse posicionamento de Esther, porque ela entendeu o mecanismo do céu. Então, quando ela abre essa janela de jejum, acelerou muita coisa ali para ela. Nós já conhecemos a história de Esther, tá? O que acontece no Kairos? Eu vou dar um exemplo meu para você entender. O meu ministério hoje, acredito que deve fazer uns 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, 2. E eu já acessei lugares que jamais eu imaginaria. Por quê? Porque eu tive essas rupturas no mundo espiritual. Deus foi trazendo várias janelas de Kairos pelo posicionamento, pela renúncia. E eu vou dizer algo do fundo do meu coração. Dificilmente eu dei votos em dinheiro, queridos. Muito difícil. O voto que eu me lembro que eu dei de dinheiro foi no Yom Kippur. Quando eu faço Yom Kippur, ali sim eu dou um voto em dinheiro, tá? Porque eu acredito que é um princípio espiritual. Mas do contrário, os votos que eu fiz com Deus era oração na madrugada, era ler a Bíblia, era me posicionar, era mudar alguma coisa em mim que eu precisava acelerar para Deus. Então eu fui matando a minha carne. E isso agradou muito o coração de Deus. Então eu estou trazendo isso porque às vezes as pessoas acham que ficar dando voto o tempo todo de dinheiro vai mudar alguma coisa. Só muda se Deus falar com você, no seu particular. Tá? Como eu falei, quando nós fazemos uma campanha, eu sou contra colocar valor de voto, porque nem todo mundo tem o dinheiro do voto. Então, eu acredito que o seu maior voto, a sua maior renúncia, é o seu sacrifício diário, de você muitas vezes ler a palavra, que você não tem tempo, mas você se separa para ler, independente, querido, se você entendeu. Quem te dá revelação é o Espírito Santo, mas Deus está se agradando só de você ter parado e lido as Escrituras. Então, quantas pessoas que nem lê a palavra? Quantas pessoas que vai para a igreja tem 50, 60 anos, como aconteceu recentemente de eu ir em casa de pessoas e eu estar ali conversando, a pessoa tinha 20 anos de ministério e quando eu falei o nome de um demônio, falou, onde que está na Bíblia? Eu falei, mas que Bíblia que você está lendo? Onde você está sentado esse tempo todo? Que eu não estou entendendo. E aí eu entendi, não acelerou as janelas, não tem conhecimento, então não tem ruptura. Então eu quero que ativar você. Leia, independente se você vai entender. Porque tem muitas coisas que eu li, eu também não entendia. Mas Deus se agradava. Ele falava assim, independente do que ela tá entendendo. Um dia eu vou me revelar para ela. Talvez o odre não está preparado. Talvez você chegou aqui e o seu odre ainda está pequenininho. Mas ele vai começar a ser alargado. E você vai começar a ter muito entendimento de como é o coração de Deus, de como é as escrituras. O importante é você não parar. Não estacionar. É sempre um pouquinho na presença de Deus, tá? Outra coisa que eu deixei anotada aqui para você ver. Essa sabedoria que Deus dá, só Ele dá, não tem outra pessoa. Ela vem debaixo de muito sangue, sangue que eu digo de lágrimas derramadas. Quando você entra no seu secreto e você se derrama para Deus e você fala assim, Senhor, eu quero o Deus que está além da Bíblia. É isso que eu já te ensinei. Eu quero um Deus que não está só na letra. Eu quero um Deus que não se revelou para quem leu a Bíblia. Eu quero um Deus que se revela no meu espírito.
E ele vai tendo prazer, porque você quer conhecer ele no secreto, você quer conhecer o Espírito Santo de Deus. E aí ele começa a se agradar. Então, muitas vezes eu ficava calada no meu secreto, sem ler nada, não estava lendo nada, mas a minha mente estava conectada na mente do meu Pai, tá? O meu espírito no trono de Deus, eu falava, se revela além da letra. Isso é um código para você aprender. Se revela além das escrituras. Eu sei que ali é o mapa do tesouro. Eu sei que ali é para mim acessar Cristo, que eu não consigo acessar o trono do meu Pai se não for por Cristo, que ele é a ponte para me levar até o Yahvé. Mas eu quero te conhecer no profundo. Eu quero que o Senhor fale comigo que o Senhor não falou com ninguém. Eu quero que o Senhor fale comigo que o Senhor não se revelou para Moisés, para Abraão, para Jacó. Isso é a pequenininha dele falando no secreto. Então, imagine você entrando no seu quarto, se rasgando para ele e falar assim, ó, eu quero que o Senhor se revele para mim como nunca o Senhor se revelou na Bíblia. E aí você vai ver que ele vai te dar sonhos proféticos, vai te dar códigos, vai falar com você. Isso aqui, queridos, é algo assim que eu tô me abrindo para você, de como muitas vezes eu falo com ele, até na pia, lavando louça. Quando eu tô na pia, eu falo assim, eu quero além da letra. O Senhor já entendeu. Eu quero além do que está escrito. Eu quero os códigos que o Senhor não revelou. Fale isso para Deus. Fala, Senhor, eu não estou aqui desmerecendo os profetas. Jamais. Eles são a fonte de inspiração. Os profetas são inspiração de Deus que se revelou nas Escrituras. Como eu disse, é um caminho para você ter o mapa do tesouro, para você acessar. Tem muitos princípios que está na palavra. Mas eu quero que o Senhor se revele como nunca antes na história. Isso aqui vai agradar seu Pai. Você vai ver como Deus vai se agradar de você. Porque tem pessoas, queridos, que estão acostumados com só aquilo ali. Deus só se revelou ali em Gênesis e eu vou ficar com essa revelação. Só que eu estou te incentivando a querer além de Gênesis, além de Êxodo, além de Levítico. Isso aqui, queridos, é para quem tem o odre alargado. Isso aqui é para quem entendeu a estrutura espiritual que Deus está te levantando nessa terra. Então eu estou acelerando o seu Kairos hoje, em nome de Jesus, como eu um dia consegui acelerar para minha vida. Estou te entregando essa chave aqui hoje. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que você possa acelerar também a sua vida, tá? Vamos continuar. Glória a Deus, aleluia. O que é o Aion? O Aion é o tempo eterno, sem limite, sem dimensão, tá? É um tempo celestial. Aqui não existe contagem de tempo, tá? Aqui nosso espírito, ele não está aprisionado porque ele é eterno. Então, o tempo do Aion é o tempo de Deus. 2 Coríntios 4:18 diz assim, porque as coisas que se veem são temporais, que são cronos, e as que não se veem são eternas, que é o Aion. Então, tudo que você não vê, não consegue acessar, que está no espiritual, é o tempo de Deus, tá? Nós, que já aceleramos o Kairos, vivemos mais no Aion. Você vai ver que nós, que estamos aqui no ministério, você vai chegar em determinados lugares que sua visão está tão ampliada, seu conhecimento está tão alargado, que você identifica no ambiente o que está governando aquela casa. Você vai ver que você vai chegar numa casa e você tem tanto conhecimento que você já adquiriu, que você vai ver um portal, outra porta, o ambiente pesado, uma roupa que muitas vezes está ali o demônio escondido porque tem um portal ali que foi uma roupa consagrada e você vai ter esse entendimento, isso é discernimento de espírito. Discernimento de espírito eu conquistei estudando, então onde eu chego eu consigo identificar. Como eu disse dos gestos de mão, passada de cabelo, cruzada de perna, para você entender as pombagiras, você vai ter que estudar candomblé. Não tem como você ter discernimento de espírito para saber gestos se você não estudar o outro lado. Então, como eu disse, e muitas pessoas saíram frustradas, porque não nasceu do espírito, falando, nossa, ela fica vendo candomblé. Queridos, eu estudo candomblé, quimbanda, umbanda, católica, eu estudo Rosa Cruz, Cavaleiro Templários, maçonaria, tudo que você imaginar, eu não posso parar. O tempo, queridos, é a minha moeda mais preciosa. Então, o tempo todo eu estou estudando o meu adversário. O que está por trás? Uma característica de maçom para você guardar hoje aí, tá? É o chão xadrez. O chão xadrez preto e branco é uma característica forte da maçonaria,
tá? Então, você, quando chegar no lugar, você já vai identificar. Talvez, queridos, aquela pessoa não é maçom, ou talvez só comprou a casa, ou a igreja, alguma coisa, o estabelecimento, né? Como eu vejo muitas casas que tem o chão preto e branco, e nem tem o conhecimento, não é maçom, mas o solo pode estar consagrado. Então, o que você tem que fazer? Cancelar, renunciar, consagrar o lugar a Cristo. Então, tudo isso é discernimento. E vem com conhecimento. E eu vou dizer para você, coruja é Lilith, é trabalho com Lilith. Então, tudo isso é ensinamento, tá? Outra coisa, fui numa casa que eu tô, né? Procurando uma casa que eu vou ter que sair da que eu tô. E se Deus preparar, eu vou comprar minha casinha, em nome de Jesus. Estou gerando essa janela de Kairos. E aí, o que aconteceu? Eu entrei numa casa para visitar e o chão era xadrez do banheiro. Os 2 banheiros eram xadrez preto e branco. E eu levei Pietro, meu pequenininho, meu profeta. E quando ele entrou, ele falou, mãe, na frente da corretora, mãe, não tem como, aqui é maçom, mãe. Ali tem um maçom que mora. Eu falei, oh meu Deus, louvado seja Deus pro meu filho ter esse conhecimento, eu estar passando desde pequeno. Então, que você também possa passar o conhecimento. Não tenha medo de passar para os seus filhos, tá? Eu já ensinei você, não passa para os seus filhos ter medo de demônio. Seu filho tem que saber quem é Deus. Para quando um demônio se apresentar para ele, seja em sonho, seja em visão aberta, ele ter essa força de falar assim, tá repreendido, em nome de Jesus, e não ficar aprisionado. Então, aqui em casa, Pietro, ele é extremamente espiritual, o que eu puder passar para ele, eu passo. E a corretora ficou impressionada quando ela viu. Ela falou, eita, minha igreja tem um chão xadrez. E assim, ela não sabia. Como eu disse, talvez a igreja não sabia, não tem o conhecimento, comprou o lugar, ou é maçom. Que tem muita gente que se esconde, né? Com rótulos de crente, mas não é crente. É outra coisa por trás, tá? Passei um pouquinho para vocês aqui da maçonaria. Eu já tinha feito uma live da maçonaria, mas tem que ser grupo fechado, tá? Quando eu falo dessas seitas, tem que ser restrito. Não pode ser aqui porque cai a live ou acontece, né, deles bloquearem. Vamos ver aqui, então. Tá falando do Aion, tempo de Deus, né? O tempo que não tem começo, não tem fim, é onde Deus habita, tá? Não tem começo, não tem fim. Representa destino, eternidade, um legado de Deus. Fazemos coisas aqui no Cronos, para quê? Para viver no Aion. O que você faz para Deus aqui? Seu chamado, seu ministério, as suas pedrinhas que você está colocando lá na sua coroa, tudo que você trabalha aqui para Deus na terra, você está acelerando o seu Kairos para viver no Aion. Porque nós vamos viver no Aion, que é o tempo da eternidade. Lá não tem choro, não tem tristeza, tá? O foco final não é apenas você estar no Cronos, que é a vida terrena, nem no Kairos, que são tempos oportunos da sua alma, mas viver no Aion, que é o impacto eterno, tá? Quem vive pelo Aion não se prende ao passageiro, mas investe no que dura para sempre. Eu falei para vocês, nós já morremos aqui, querido, você já está morta. Eu matei minha carne para viver para Cristo. Então, tudo que eu viver no Kairos e acelerar meu tempo do Aion é lucro. Porque isso aqui, queridos, não é vantagem eu e você estar aqui. Se você não entendeu isso, talvez você não entenda o coração de Deus. Não é vantagem você estar na terra. Porque a terra traz sofrimento, dores, melancolia. É normal, todos vão passar por isso, tá? O que faz sentido para mim hoje é entender que eu morri aqui para o mundo e vou viver eternamente para Deus. Então eu entendo que lá é muito melhor. E tem pessoas que têm medo da morte, medo de deixar o filho, medo de deixar o marido. Queridos, eu não vou libertar todo mundo. Eu não tenho poder de libertar minha família. Se eles não quiserem tomar essa iniciativa, ter força no mundo espiritual para ser liberto, eu não tenho como. Eu posso ser a melhor libertadora, a melhor pregadora, só que eu não sou a quarta pessoa da Trindade. Voltou para vocês? Vê aí se voltou para vocês. Tinha caído aqui a internet. Tá travando para vocês ou tá bom? Voltou? Me fala aí se voltou, se tá bom. Eu troquei aqui, tinha travado a internet. Voltou, Lu? Pronto.
Então, como eu tento trazer você mais para o espiritual possível, nós não podemos ficar aprisionados em pessoas, tá? Pessoas são pessoas, pessoas vai passar, pessoas vai entrar e sair da sua vida, mas o que é eterno é a sua vida com Deus. Então, eu quero que você não se frustre. Pastora, eu tô pregando, eu tô louvando, eu tô aqui fazendo algo para Deus, só que meu marido ainda não se converteu, o meu filho ainda tá nas drogas. Queridos, existe o livre-arbítrio. Para você não se frustrar, você fez o que estava a seu alcance, como eu também faço diariamente. Tudo que eu posso eu ensino, tudo que está dentro da onde Deus me colocou eu tento passar, mas existe o livre-arbítrio. Então eu não carrego mais essa dor na minha alma. Eu falo, Senhor, eu não sou a quarta pessoa da Trindade, eu sei que existe o livre-arbítrio. Então, Senhor, que eu não sofra e que eu entenda a missão cumprida. Eu fiz até onde Deus mandou, mas existe o livre-arbítrio, tá? Glória a Deus, aleluia. Vamos ver aqui o que mais que eu posso passar para vocês do Aion. Deixa eu ver. O Espírito ele está conectado à eternidade e nos ajuda a viver com uma mentalidade celestial. Exemplo, Jesus Cristo ensinava sobre o que? A vida eterna, que está em João 17:3, tá? Você agora não vive por coisas da terra, você vai viver por coisas do céu. Uma vez que nós acessamos essa glória de Deus, essa plenitude de viver no tempo do Aion, para você entender, nós não queremos mais coisas terrenas. Nós buscamos por dons, né? Os dons espirituais, nós buscamos pelas carruagens de fogo, pela presença, pela nuvem. E quando você acessa esse nível de espiritualidade com Deus, as coisas da terra, ele abre essas janelas de Kairos, que são os aceleramentos de Deus, para viver aqui na terra. Então, quando você acessa essa plenitude com Deus, ele entende que você já se conectou no trono dele, aí você entende que as coisas da terra você não precisa mais pedir. Ele já sabe, porque o Espírito Santo ele mora dentro de você. Por ele morar aí dentro, ele sabe que você quer uma casa legal, que você quer um carro bom, que você gostaria de hoje estar no emprego favorável, ter uma empresa que prospera. Então ele já sabe das coisas da terra. Ele vai trabalhar para te ajudar, mas quando você acessa essa glória, essa plenitude que é o tempo de Deus, tá? O que são as carruagens de fogo? As carruagens de fogo são o anjo se movimentando, trazendo a glória, a presença. Quando você ora e você entende, fala assim, meu Deus, eu trouxe o céu para a terra. Quando a gente está orando, ali está fazendo algo e você vê que o movimento acontece diferente. Eu fui apresentar a neta da Janaína, né? Ela nasceu, ia fazer um mesinho, e aí nós apresentamos, foi ontem, e não tinha como não sentir a glória de Deus, a mão era muito nítida, a presença de Deus, então as carruagens estão no ambiente, e quando eu vou fazer uma oração, se for de unção, de impartição, eu chamo as carruagens, eu chamo os anjos ministradores de unção para transferir, porque eu não tenho nada para fazer, eles que têm que movimentar as cortes celestiais e trazer o céu para a terra. O meu trabalho aqui é só trazer o céu para a terra, com a minha palavra, com a forma que eu estudei, e eu consigo acessar essas janelas de Kairos, tá? Glória a Deus. Vamos resumir agora aqui para você entender. Cronos nos ensina a viver com disciplina, propósito diário. Todo dia você faz devocional, você ora, você vai se consagrar. O Kairos nos ensina a discernir momentos estratégicos da nossa vida. É o aceleramento de Deus aqui para você. E o Aion é o tempo que nos ensina a viver com a mentalidade eterna. Você cancela esse pensamento terreno. Você traz essa metanoia. Como a gente já entendeu, quando fizer os espíritos de loucura, nós acessamos essa plenitude que é tirar os rótulos da sua vida que o homem colocou, que Satanás te aprisionou com traumas, com dores, com frustrações, e você viver com a mentalidade de Cristo, de reino. Tirar, solta isso. Se você não soltar, você não vai romper, você não vai viver a glória de Deus, você não vai ter aceleramento, porque para Deus abrir janelas de oportunidades, você precisa ter uma mente transformada. Pessoas com mentes aprisionadas em ser humano vivem limitada na terra, em ser humano. Então você precisa desconectar, soltar essa frequência, soltar esse pensamento e se conectar no trono, no tempo do Aion. Quando Deus entende que você acelerou,
ele começa a abrir as janelas de Kairos para sua vida, que são a sua casa, o seu carro, o seu ministério, o seu chamado. Ele começa a abrir portas, e aí você vai ver que vai ser assim, ó, muito rápido. Mas primeiro ele tá fazendo o quê? Alargando seu odre. O odre tem que estar na proporção do céu. Isso aqui eu não posso dizer que o seu é igual ao de outra pessoa. Cada um tem um tempo, cada um tem um odre. Tem gente que busca mais, outros buscam menos. Tem gente que tem uma intensidade maior, outros têm pouca intensidade. Então é conforme você busca que você recebe, né? Quanto mais você bater na porta, mais Deus tem prazer de abrir a porta para você. Então, odre, o que é odre? Odre é o seu espírito, tá? Quando nós falamos odre, nós falamos o odre espiritual, é o espírito, é quando ele se alarga para você receber mais códigos espirituais, tá? E a sua alma, você vai colocar ela no devido lugar. A sua alma, você tem que domesticar ela, igual um cachorro, tá? Igualzinho um cachorrinho. Cachorrinho, você ensina lá onde faz as necessidades, onde come a ração, e ali você está ensinando ele. A sua alma é igual, porque senão ela vai governar o espírito. E aí o odre não alarga, tá? É isso aqui que a gente fala. É que quem é novo talvez não estava com esse entendimento, mas você vai alargar seu odre aqui, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Salmos 31:15. Os meus tempos estão em tuas mãos. Olha só, tá no plural. Os meus tempos, Cronos, Kairos e Aion. Senhor, em nome de Jesus, os meus tempos, mediante a Salmos 31:15, estão em tuas mãos. Senhor, acelera o meu Kairos. Senhor, traz janelas de oportunidade. E você vai ver que coisa linda que você vai começar a viver aqui na Terra. Você vai ter grandes testemunhos. Você vai viver algo sobrenatural. Você vai começar a acessar as cortes celestiais. E você vai trazer o céu. Ele vai ficar baixinho. Você vai acessar ele e vai trazer ele para a Terra. Só que aprenda, sem murmuração, sem reclamação. Não seja sanguessuga, tá? Deus condena, Deus odeia espírito sanguessuga. Vai na sua força, mas não estaciona. Não fique estacionada, aprenda, busca muito, jejua muito, se consagra muito, você vai ver que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaram do tema de hoje? Gostaram do tema de hoje? Quem é novo aqui, me fala aí se você gostou. Kátia, minha amada, ó, shalom. Glória a Deus. Outra coisa, quem é novo aqui, aprenda a falar eu te amo, tá? Solta o eu te amo. Você vai ver como é libertador. Se é libertador, você fala eu te amo, tá? Aqui no ministério nós falamos eu te amo, você é muito importante, você é necessária para esse tempo, você é resposta de oração para a minha vida, tem o hábito de falar palavras abençoadas. Você vai ver que da sua boca só sai um tipo de palavra que é bênção. De uma fonte não jorra duas águas. Se a sua fonte está jogando uma água ruim, é sinal que ainda o Espírito Santo não governa a sua vida, tá? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Vamos orar. A live vai ficar salva. Você assiste, tá? Vai ficar aqui no Instagram. Amanhã ela sobe pro YouTube, só que ela sobe, né, cortada, porque não pode subir com a música. Vocês já entenderam que no YouTube tem algumas restrições. Então, espero que vocês tenham gostado. Passei o máximo que eu podia. Quarta-feira temos culto, tá? Quarta-feira nós temos culto, às 8 horas da noite. Se você não está no grupo do Telegram, vá lá, eu vou colocar o link agora aqui nos stories. E aí, em nome de Jesus, você vai participar, é pelo YouTube, tá? Vai ser um tempo poderoso, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo.
Pai, em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir nas cortes celestiais que o Senhor coloque sobre as nossas vidas o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do evangelho da paz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, libera anjos e arcanjos, Pai, para guerrear contra os principados, as potestades, os governadores das trevas e os tronos da maldade. Senhor, em nome de Jesus, recebe essa live, Pai, como uma primícia, Pai, no começo de semana, Pai, nas cortes celestiais, que o Senhor receba, Pai, como um cheiro suave, todo esse ensinamento, Pai, que foi passado para o teu povo. Senhor, eu te peço, alarga o óleo espiritual, derrama sabedoria sobre a vida deles, Pai, que eles estejam ativados, Pai, para te conhecer, Pai, entre as linhas da Bíblia, Pai. Eu quero que o Senhor se revele para eles, Pai, como nunca antes, que eles tenham testemunhos, que eles possam acessar a tua glória, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que esteve comigo, Pai, neste tempo profético, Pai, neste tempo destravador, Pai, no mundo espiritual. Senhor, em nome de Jesus, eu recolho toda a palavra que foi lançada contra a minha casa, contra o meu ministério, contra a minha família, contra as minhas líderes, Pai, contra cada pessoa que esteve nessa live. Eu cancelo, eu anulo e rejeito agora no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Senhor, eu te abençoo, Pai, eu abençoo cada um que esteve comigo até agora e eu já te entrego, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a exaltação a quem é digno, que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome de Yeshua HaMashiach. Eu quero que você seja muito ativado, continue estudando, seja bem-vindo os novos seguidores, sejam todos muito bem-vindos, nós amamos vocês, nos perdoe se nós não conseguimos responder todos, é muita mensagem, mas nós tentamos dar o nosso melhor, estamos levantando os novos obreiros para te ajudar com as suas dúvidas, tá? Muitas vezes eu vejo sim algumas perguntas, mas eu também não tenho todas as respostas, então eu vou até onde eu sei, eu estou em constante aprendizado e eu quero, em nome de Jesus, somar na vida de vocês. Amém? Queridos, fica com Deus, que a presença doce do nosso amigo Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos e que você tenha uma noite abençoada com muitos sonhos proféticos em nome de Jesus.